Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal da Matemática Clara, que é o professor Renato. Nesse vídeo nós vamos lançar uma luz sobre as aplicações da fórmula do Bhaskara, contando a segunda parte desta história. Nesse vídeo a gente pega uma função do segundo grau e aplica a fórmula do Bhaskara para a sua situação mais clássica. Nos demais vídeos a gente vai ver variações das aplicações da fórmula do Bhaskara. Se você quer clarear suas ideias sobre a fórmula do Bhaskara, não deixe de assistir nossos 4 vídeos. Roda a vinheta. Então nós vamos começar abordando este primeiro problema para a gente ver como eu faço a aplicação da fórmula do Bhaskara. Então vamos retomar as coisas. Eu tenho uma função matemática. Eu quero responder esta pergunta. Quem é x para que esta função dá zero? O Bhaskara foi desenvolvido para essa pergunta. Se não for essa pergunta, você tem que tomar cuidado. Então, primeiramente, a gente faz o equacionamento inicial. Por isso que a fórmula do Bhaskara é desenvolvida para este equacionamento inicial, porque você pega a sua função e iguala. Primeira coisa que você vai fazer, definir quem são os seus termos, porque a fórmula do Bhaskara é definida para os termos que acompanham x², x e o termo que está sozinho. Portanto, o A é o termo que acompanha x², B o termo que acompanha x e C o termo que está sozinho. Então não importa como se apresenta este equacionamento, não importa a ordem dos termos, o A será sempre o valor que acompanha x², o B será sempre o valor que acompanha x e o C será sempre o termo que está sozinho. Então não importa qual é a ordem em que os termos aparecem. Isto é A, isto é B, isto é C. Então muita atenção quando você pegar uma equação para resolver, para ter certeza quem você vai dar o nome de A, B e C. Portanto, é só pegar isso aqui e aplicar com calma, porque a fórmula do Bhaskara é simples, mas vai aparecer sempre pequenas situações que o aluno tem que fazer com bastante calma para não se atrapalhar. Então vamos começar calculando o delta. B², ele pede para pegar o número B e elevar ao quadrado. Eu recomendo para todos os alunos que coloque sempre um parênteses para colocar aqui dentro o valor de B. Porque B pode ser positivo ou B pode ser negativo. Se você vai bater na calculadora e você me bate esta conta, uma calculadora entende que isso aqui dá menos 16. Uma calculadora entende que isso aqui dá mais 16. O nosso caso é este caso. Esta conta tem que dar mais 16. Então, recomendo que você coloque sempre um parênteses para indicar que é um número negativo que está sendo elevado ao quadrado. Menos 4 vezes A é menos 2, vezes C, que é 6. Então, lembre-se, um número negativo elevado ao quadrado dará sempre um número positivo. Porque o que é um número elevado ao quadrado? É ele vezes ele mesmo. Portanto, é menos 4 vezes menos 4. Menos vezes menos vai me dar mais. Portanto, a resposta é 16 positivo. Aqui sempre será a multiplicação de 3 termos. Menos 4, que multiplica o valor de A, que multiplica o valor de C. Portanto, você sempre tem que tomar cuidado para fazer uma análise de qual é o sinal resultante desta conta, porque é uma multiplicação de 3 termos que terá uma regra do sinal envolvendo os 3 termos. Menos vezes menos, isso dá mais. Como isto deu mais, vou multiplicar por esse termo. Mais vezes mais vai me dar mais como resposta. Então eu sei que a multiplicação desses 3 termos me daria como resposta um número positivo.
Se esses três termos fossem assim, a multiplicação de três termos negativos vai me dar como resposta uma resposta negativa. Se esses dois termos são positivos, a multiplicação destes três termos, sendo apenas um negativo, também iria me dar uma resposta negativa. Então o aluno tem que fazer com bastante calma a análise do sinal destes termos, porque é outro lugar que ele também normalmente se atrapalha. Menos 4 vezes menos 2 vai dar mais 8. Mais 8 vezes 6, mais 48. Portanto, o meu valor de delta é igual a 64. Uma coisa importante e uma percepção importante a partir da fórmula do Bhaskara e que tem consequências numa série de tipos de exercícios e problemas formulados em matemática é o seguinte: quando eu estou nesta etapa e eu calculo o valor do delta, eu já consigo concluir certas coisas sobre quantas raízes aquela função matemática com que eu estou trabalhando, quantas raízes ela possui. O fato do delta ter dado um número positivo, eu já posso concluir que esta função matemática vai ter duas raízes. Todas as vezes que o cálculo do delta der um valor positivo, não importa que seja 0,1. Um número positivo é sempre um número maior que zero. Números positivos são sempre números maiores que zero. Pode ser 0,1, já significa que a função matemática vai ter duas raízes, ou seja, vão existir dois números diferentes que quando eu colocar na função matemática, lógico, um de cada vez, eu tenho que botar o mesmo número aqui e aqui, o mesmo número aqui. Então, quando eu colocar o número aqui, esta conta vai dar zero. Quando eu colocar o outro número aqui, esta conta também vai dar zero. Portanto, quando o delta der um número positivo, eu já sei, aquela função tem duas raízes. Quando esta conta der zero cravado, eu já sei que aquela função tem uma raiz só. E quando esta conta der um número negativo, seja ele qual for, eu sei que aquela função matemática não tem nenhuma raiz. Ou seja, não existe nenhum tipo de valor de x, nenhum número que eu coloco aqui e eu sou capaz de fazer esta conta dar zero. Porque existe isso, funções matemáticas que você não consegue fazer com que ela dê zero, que o resultado desta conta, para algum x específico, dê zero. Portanto, se o delta der negativo, a gente já sabe que não existe raízes de função. Não existe valor capaz de fazer a função matemática dar zero. Por quê? Porque ao pegar o delta, eu vou caminhar para cá, para a raiz quadrada de delta. E não existe uma raiz quadrada de número negativo, porque não existe um número que multiplicado por ele mesmo dê como resultado menos 4. A gente diz que não existe no universo dos números reais. No universo dos números complexos, que é uma outra história, a gente até vai elaborar uma resposta para esta pergunta. Mas aqui a gente vai trabalhar sempre nos números reais, que são os números normais, vamos dizer assim. Portanto, não existe dois números que multiplicados por eles mesmos dê menos 4. Porque se o número fosse menos 2 e menos 2, a resposta desta multiplicação é mais 4. Se for 2 e 2, com certeza é mais 4. Então perceba que você não consegue encontrar um número multiplicado por ele mesmo que a resposta dê menos 4. Porque sempre um negativo vezes um negativo vai dar como resposta um positivo. Ter esta percepção de quantas raízes uma função matemática tem é muito importante quando a gente vai fazer o gráfico dessas funções. Porque lembra, no gráfico das funções, as raízes são momentos decisivos na vida de uma função matemática. O fato dela não ter nenhuma raiz, aquela função não ter nenhuma raiz, significa que ela tem um tipo de comportamento. Se ela tem uma raiz só, ela tem outro tipo de comportamento. E se ela tem duas raízes, ela tem um outro tipo de comportamento. É como se fossem personalidades diferentes. Então, isso quando a gente for fazer o gráfico de uma função matemática, de uma função do segundo grau, é sempre muito importante estar atento para qual o valor do delta. Bom, vamos continuar com a nossa história. Quero calcular quem é x para que esta conta dê zero.
qual é o valor de x para que esta conta dê zero. Primeiramente, estabeleci, calculei o delta. Agora eu entro para a segunda parte, onde normalmente os alunos também se atrapalham. Quem é x? Bom, menos b. Menos é da fórmula. Portanto, o valor de b é menos 4. Recomendo a todos que coloquem sempre os parênteses, porque o aluno tende a confundir este sinal da fórmula com o sinal do número. Então, não importa quem é este número, se ele é positivo ou negativo, ele vai entrar aqui. Sempre vai existir esse sinal. Portanto, a gente sabe, se aqui é negativo, menos com menos vai dar mais. Se esse número fosse positivo, ia ficar menos com mais, ia dar menos. Então, se aqui é positivo, vai ficar menos 4. Mas se aqui é negativo, aqui vai ficar mais 4, porque será menos com menos. Portanto, menos b, menos b, mais ou menos, raiz de delta, sobre 2 vezes a, que é menos 2. Toda vez que você tiver uma multiplicação com um número negativo, não deixe de colocar o parênteses, tá ok? Então, nós temos que resolver isso aqui. Menos com menos dá mais 4. Não precisaria colocar esse sinal, mas faço questão de colocar para a gente lembrar que a gente fez um jogo do sinal por aqui. Mais ou menos, raiz de 64, que é 8, dividido por 2 vezes menos 2, dando menos 4. Todas as vezes que você chegar nessa etapa, o mais ou menos 8 não significa, professor, é mais ou menos 8,1, 7,9, nada disso. É mais 8 e menos 8. Eu estou falando que a raiz do delta pode me dar 2 resultados diferentes. Mais 8, menos 8. Portanto, eu preciso quebrar esta conta, para finalizar esse exercício, em 2 contas diferentes. 4 menos 8, vamos começar pelo mais 8, dividido por menos 4, e 4 menos 8, dividido por menos 4. Você copia esses números e ora você faz com mais 8, ora você faz com menos 8. Lembre-se, em hipótese alguma, caia na tentação de fazer simplificações aqui. A gente viu no nosso vídeo sobre simplificações que só se eu tivesse uma multiplicação, eu poderia fazer simplificações. Aqui não haveria problema. Fazer simplificação aqui ou aqui. Nunca os 3 ao mesmo tempo, simultaneamente. Tá ok? Portanto, não há simplificações para fazer, eu preciso fazer as contas. 4 mais 8, 12, dividido por menos 4. 4 menos 8, menos 4, dividido por menos 4. Então, vamos finalizar essas contas. 12 dividido por menos 4, eu sei que é um número positivo dividido por um negativo. Então, eu não tenho dúvida que a resposta será um número negativo. Aqui, eu não tenho dúvida que a resposta também será um número positivo, porque é menos dividido por menos. Aí eu faço com calma as divisões. 12 por 4, 3. Menos 4 dividido por menos 4, mais 1. Portanto, encontrei 2 respostas, que eu já sabia que isso ia acontecer, porque o meu delta tinha dado um número positivo. Então, o que significam as respostas do Bhaskara? Ora, significam as respostas da pergunta que o Bhaskara se propôs a responder. A pergunta dele era: quem é x para que a minha função matemática, para que o resultado desta conta dê zero? Este é o significado desses números. Eles são a resposta desta pergunta. Vamos ver rapidinho se é isso mesmo? Vamos pegar o número 1 e colocar 1 aqui. Será que essa conta vai dar zero quando eu substituir os valores do Bhaskara? Se a gente fez isso corretamente, você pode ter certeza, não há dúvida, vai dar zero. Menos 2 vezes 1 ao quadrado, 1. Menos 4 vezes 1, menos 4. Mais 6.
Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 4 mais 6. Repare que esta conta vai dar zero. Menos 2 com menos 4, menos 6. Menos 6 com mais 6, zero. Então, confirmou que esta resposta está correta. Porque se você encontrar um valor do Bhaskara e substituir na minha função matemática e não der zero, é porque você fez alguma coisa de errado. A outra resposta, menos 3. Vamos colocar menos 3 aqui. Lembre-se, você tem que substituir sempre os dois valores simultaneamente. Vamos fazer a conta. Menos 2, menos 3 ao quadrado, mais 9. Menos 4 vezes menos 3, regra do sinal, mais 12. Mais 6. Portanto, menos 2 vezes 9, isso dá menos 18. Mais 12 com mais 6, lembre-se que você não pode nem pensar em fazer essa soma. Uma multiplicação tem prioridade. Você é obrigado a fazer esta multiplicação, obrigado, antes de pensar em fazer esta soma. Por isso que eu primeiro faço esta multiplicação. Aqui não há problema, eu posso somar 12 mais 6, dando 18. E, portanto, esta conta aqui também vai dar zero. Isso significa, então, que nós acertamos o nosso problema. Então, como eu mostrei para vocês, a fórmula do Bhaskara se propõe a responder esta pergunta e você pode sempre testar as respostas para ver se ela está certa. Um outro problema que a gente vai mostrar agora, uma forma diferente de resolver e aplicar a fórmula do Bhaskara, é quando eu tenho uma pergunta que não é exatamente a pergunta que o Bhaskara se propôs a resolver quando ele desenvolveu a sua fórmula. Vamos dar uma olhada o que aconteceria se a minha pergunta fosse: qual o valor de x para que esta função matemática me dê como resultado menos 10? Ou seja, se esse vídeo foi claro para você, não esquece de dar uma luz pra gente, se inscreve no nosso canal, um grande abraço em X e até o próximo vídeo. Obrigado!